Não tem como você ter uma boa escola, você ter um bom posto de saúde, você ter a segurança funcionando, você ter emprego para o cidadão e ter violência naquele local. Então vai para Sim. outro canto. Pode fazer esse mapeamento. Aquele lugar ali tem uma boa escola, tem um bom posto de saúde, tem uma pracinha bacana que o povo convive, caminha à noite, os avós, as crianças, não sei o quê. Tem emprego, todo mundo tem emprego naquela região, o povo está trabalhando. Não vai ter muito crime, não. Vai ter mais pouco. Então, um ponto-chave, assim, você tem vários caminhos nessa história da segurança, e eu vou dizer, olhando para quem deu certo no Brasil, né? Quem conseguiu sair do buraco e dar a volta por cima. Primeiro ponto é isso, você tem que ter um Estado presente funcionando, que a gente já falou de Sim, modernização e sim, tudo sim. mais aqui. Outra coisa, que essa é fundamental, emprego. Tem que ter emprego, tem que ter oportunidade. O jovem tem que sair da escola. Quando ele sair da escola e quer sair da escola, ele tem que olhar se está a porta do crime aqui e está aqui a porta do trabalho, da dignidade, do emprego, da honra. Aí ele diz assim, essa porta está aberta, essa aqui está fechada. Eu vou por aqui. Qual é o problema da gente hoje? Essa aqui está fechada e essa aqui está aberta, Com força. né? Então, o crime, você tem que reduzir a impunidade. O cara tem que ter medo de ser bandido, ele tem que ter medo de polícia. Quando o carro da polícia passar, ele tem que se tremer, ficar É. nervoso, infartar. Hoje O cara passa arrombaram uma carrinho, delegacia pronto. aqui na Cidade da Pronto. Esperança, pra você ter E aí eu ideia. vou Uma chegar num ponto delegacia. assim que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui. Então, emprego, a gente falou de liberdade econômica, o Estado presente, a gente falou de modernizar a máquina e tudo mais. Agora vamos falar aqui de impunidade. A nossa governadora não gosta de polícia. Eu digo isso com tranquilidade porque eu acompanho o histórico de Fátima de muito tempo. Sim. Durante o governo do PT, que Fátima era deputada federal, depois foi senadora e tudo mais, foram aprovadas diversas leis para Favorecido. proteger bandido. Diversas. Diversas. Diga um Auxílio exemplo. reclusão, regulamentaram para conceder melhor auxílio reclusão. Visita íntima para adolescente. Eu estou dizendo só, mas são diversas. Audiência de custódia. Audiência de custódia, Você sabe qual é a audiência de custódia, né? o STF, com consentimento e com a alegria do PT, prisão em segunda instância, Sim. Estatuto do Desarmamento. Eu poderia dizer outros aqui, eu vou até lembrar. Essas aí tá boa já. Mas todas essas leis, eu diria pelo menos 10, eu tenho até um vídeo meu lá no Instagram que eu mostro tudinho, de um em um. Todas essas leis foram apoiadas pelo PT e por Fátima. Ao invés de Fátima estar protegendo O o cidadão. policial e o cidadão de bem, ela estava passando a mão na cabeça de bandido. Tá aí agora a Polícia Civil aí, tá tirando dinheiro da Polícia Civil. Os caras tá há 20 anos recebendo dinheiro, aí vai tirar? Meu amigo, não vai. Eles ganham na justiça se for e tudo mais. Pra que esticar essa corda? Não, porque ela não gosta de polícia. Ela já mostrou. Quando você protege um bandido, você tá atacando a polícia. O cara sai de casa, ele veste aquela roupa, aquela farda cinza lá, ele dá um beijo na mulher dele, ele dá um beijo no filhinho dele, no filhinho dele lá, e ele entra dentro de um golzinho, e vai pro meio da rua, meu amigo, pra tentar salvar a vida da gente. Aí tem lá um bandido, com a arma apontada pra ele, atirando nele, e aí Fátima, nesse momento, tá passando a mão na cabeça daquele cara ali, entendeu? Não tá passando a mão na cabeça desse cara aqui. Lá, todo o tempo que ela tava lá, à frente do governo, lá, como deputada, voltando, aprovando essas leis, fazendo aqueles discursos demagógicos, Sim, populistas, sim. de proteção de direitos humanos, não sei o que e tal. Não, ela não gosta da polícia. Se você pegar vários vídeos desses partidos, você vai ver fim da polícia militar. Fim. Eles dizem isso, entendeu? Eles declaram isso abertamente. Não vê quem não quer. Então, para fechar a porta do crime aqui, você tem que aumentar, você tem que reduzir a impunidade. O caminho é isso. Aí como é que reduz a impunidade? Isso. Leis mais duras e rígidas, isso dá fora da nossa mão. É, Isso isso é que eu ia Brasil. dizer. Você, Isso é como Brasil. governador, não vai Não poder. vai poder mexer nisso. A gente pode votar nos deputados que defendem essa pauta, né? Que isso é bom. O nosso partido, a turma, defende isso. Bandido tem que ser tratado como bandido, tem que ter medo de polícia. Sim, com Ponto. certeza. Se for de reformar, é primeiro uma escola, não é um presídio, não. Se for de reformar, de investir, é no hospital, não é em presídio, não. No presídio o cara não quer, não vai pra lá. É só não cometer o crime, não vai pra lá. Mas aqui, vamos para esse ponto aqui. Então, como é que a turma reduziu a questão da impunidade, né? Reduziu a impunidade, os estados que deram certo. Tecnologia. Tu pega hoje esse telefone, eu abro aquilo, ele olha pra mim aqui, ele já destrava, sozinho. Se eu posto uma foto sua no Facebook, ele já posta você no seu e diz, opa,
Que é fulano. É assim? Sim. Então, assim, existe hoje uma tecnologia disponível que vários estados já utilizaram, que tem reconhecimento de placa, integra as informações das polícias. Teve um assalto naquele local, de forma intuitiva para a mão do investigador e para quem está fazendo a perseguição. Já vem aquelas tornozeleiras, quem está com tornozeleira passando naquela região, as imagens das câmeras com reconhecimento facial de quem passou ali, os inquéritos que passaram naquela mesma região, quem foi preso naquela região roubando. Então, existe um conjunto de informações que chega para quem está investigando, que com esses documentos, lógico, muita inteligência da polícia e tal, com esses documentos ele vai para frente do juiz e o bandido fica preso. Então, com muita tecnologia, com bons sistemas para munir o processozinho de investigação todinho, do início ao fim, cada setor, polícia científica bota as provas dela, polícia militar bota aqui os depoimentos dela, vai botando isso aqui dentro do processo, quando chega na frente do juiz, aí o bandido fica preso. Como é que a gente está hoje? Os policiais militares se rasgando, as delegacias sem estrutura, sem sistema, sem viatura, sem nada disso, e eles não conseguem chegar com essas provas, o bandido sai da delegacia do policial. Mas você fala assim, que, pelo que eu entendi, você fala que é estruturar um esquema de base de dados que você vai acompanhar o criminoso ou o potencial criminoso ou que já fez um crime, para que quando ele for preso, o policial já tenha no celular um exemplo. Sim. Vou te dar um exemplo simples. Teve um caso agora em Ponta Negra aí, recentemente, que o cara tá tendo uma confusão lá, a polícia entrou para tentar apartar a confusão, só que precisou usar a força, né? E os caras pegaram o cara que estava mais debilitado e botaram na viatura. E a viatura tem pelo GPS a contagem de 18 minutos de Ponta Negra para o Alfredo Gugel. E a população lá diz que nesse tempo os policiais estavam batendo na pessoa. Sim. Então assim, aí até a pessoa estava falando assim, como é que o policial estava batendo se ele estava prestando socorro? Se deslocando. Porque tem a prova, né? É um documento que provou que ele era inocente. Prova a inocência da... Não, que passou 1h30 para prestar socorro. Mas está lá registrado. Você falou de tornozeleira eletrônica. Hoje em dia os caras assaltam com tornozeleira eletrônica. Porque não existe integração. Essa informação de onde estão as tornozeleiras não chega na mão da Polícia Civil. Tá só na Polícia Penal, lá na Polícia. Sim. Tá entendendo? Do jeito que você não consegue informação da Polícia Militar para a Polícia Civil. Não se comunica, né? Não se comunica. E aí a Guarda Municipal também tem muita informação importante, também não consegue ter acesso a essas informações. Nos estados que eles conseguiram reduzir isso, só para ter uma noção, para encerrar o assunto de segurança. Em Santa Catarina, que a gente estava falando agora aqui, se tiver uma briga de bar, se tiver uma briga de bar, se tiver uma briga doméstica, o que acontece? O camarada tem a briga, a polícia vai lá, separa a briga, às vezes bota dentro da viatura, aquela confusão toda, leva para a delegacia, faz um BO, às vezes fica preso, né? Aquela confusão. Sim. Dorme na delegacia, notícia, paga uma fiança. Em Santa Catarina, quando tem uma briga dessa, a viatura acaba a briga, se for o caso. Já faz o BO na hora, na viatura, que é o tempo circunstanciado de ocorrência da questão na hora lá. Já imprime, cada um já assina. Se quiser entrar com o processo no outro dia, cada um já tem seu documento. Não precisa do cara ir na delegacia para um policial civil super capacitado que está fazendo uma investigação de um desvio milionário, não sei de quê, para poder fazer um BO que não vai nem virar processo. Verdade. Então, essa sacada de otimizar a mão de obra, o gargalo de cada setor, desburocratizar a coisa, tecnologia, né? Modernização, ela está em todo o nosso plano de governo. Agora, mas na segurança principalmente. Agora, se não mudar a lei, não serve muita coisa não, porque eu tenho um amigo meu que foi morto recentemente, Pedro Birico, não sei se você conhece, ex-prefeito de Boa Saúde. Aí ele tinha um lava-jato ali perto do balde. Eu sou da história, né? Na Deodoro, né? Os dois caras foram lá assaltar ele e ele reagiu e os caras mataram ele. Esses caras que mataram ele foram pegos pela polícia. Levaram eles, os dois, levou um, depois levou o outro, pra delegacia. Só que eles saíram primeiro que os policiais da delegacia, porque disse que não foi pego em flagrante. E outro, nem o delegado tava lá pra autuar, né? E aí, o que prejudicou nesse caso não foi a falta de
de provas, de dados, até porque eles já foram filmados lá na hora, Sim. mas foi a própria lei. A lei. Que porque o cara se assumiu, mas porque não foi pego em flagrante, eles saíram primeiro e os policial ficou lá. Isso dá uma indignação Tá. tão grande, cara. Eu sou o cara de planejar, executar, entregar. Eu sou assim. Eu fui treinado a minha vida para fazer isso. Planejar, executar, entregar. Planejar, executar, entregar. Planejar, executar, entregar. O que eu faço é isso. Minha vida eu faço sempre isso. As leis, a gente tem um planejamento para isso. É eleger um deputado federal para estar lá dentro brigando por isso. É o planejamento do nosso grupo, né? É uma construção de curto, médio e longo prazo. Sim. Sim. A gente tem que brigar por ela. Show. Mas o que eu tenho em mãos? Eu tenho essa perspectiva de melhorar muito dentro dessa legislação, que infelizmente é o que a gente tem. Então a gente tem que planejar, executar e entregar a tecnologia. Planejar, executar, integrar, sempre. Entregando esses contratos, entregando todas essas reformulações para poder melhorar o funcionamento da polícia e valorizar o policial. Porque policial valorizado, população protegida. Verdade. Se não valorizar, meu amigo. E emprego, você falou que emprego realmente melhora muito tudo, porque Tudo. eu vou dar só um exemplo Tudo. do Saúde. não educação. foi nem emprego, mas foi o auxílio emergencial. Se você prestar atenção, durante a época do auxílio emergencial, os crimes diminuíram bastante. E começaram a aumentar depois que foi cessado o auxílio emergencial. Você vê, só uma coisa de R$ 200, R$ 300. Porque o cara, ele não começa no crime pesadão, matando gente. Começa nos pequenos furtos. Exatamente. É verdade. Eu perrei ali, daqui a pouco ele vai pro crime. Aí- Aí tem uma turma que se junta, aí começa. A gente